Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar de um aspecto muito importante do ponto de vista da saúde geral e também do ponto de vista de entendimento do quadro clínico de condições de inflamação crônica de baixo grau. O assunto nosso aqui então é sobre a proteína C reativa. Vamos lá então, gente. Inicialmente, quem é a proteína C reativa? E aí está aqui na lousa para vocês, né? A proteína C reativa, a sigla, né, e a abreviação dela, e a sigla é a PCR, proteína C reativa. O que é para nós a proteína C reativa? Ela é uma das proteínas hepáticas denominadas de proteínas hepáticas de fase aguda. O que significa isso? É aquele conjunto de proteínas que o fígado libera frente a uma condição de inflamação ou de resposta inflamatória aguda, aquela resposta de fase aguda da inflamação. O fígado secreta uma série dessas proteínas para poder modular e regular, auxiliar, né, na modulação e na regulação de uma resposta inflamatória frente a uma condição por uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou uma lesão tecidual qualquer. A proteína C reativa é, do ponto de vista desse conjunto de proteínas hepáticas de fase aguda, né, nós podemos considerar como a principal proteína hepática de fase aguda para auxiliar, então, na modulação e na regulação dessa resposta inflamatória aguda. Vejam agora, então, que interessante. Como é que ela modula isso? A proteína C reativa atua na modulação e na regulação da resposta inflamatória aguda, tanto com ação pró, como também com ação anti-inflamatória. Ela auxilia na ativação, né, do sistema de complemento, também no aumento da ativação de células fagocíticas, mexe também e regula a ativação, diminuindo essa ativação dos neutrófilos. Então a proteína C reativa auxilia nessa modulação e regulação da resposta inflamatória, tanto com ações pró-inflamatórias e também com ações anti-inflamatórias, e auxilia, portanto, na melhor resolução de um quadro inflamatório frente a uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou uma lesão tecidual qualquer. O que determina um aumento da secreção de proteína C reativa por parte do fígado, diante dessa condição, por exemplo, de uma infecção viral ou bacteriana? O principal fator determinante, né, da estimulação hepática, da secreção de proteína C reativa, é uma citocina importantíssima, que também tem ação pró-inflamatória, que é a interleucina 6, a IL-6. A IL-6, então, a interleucina 6, uma importante citocina pró-inflamatória, tem, né, ou representa ela, a interleucina 6, o principal fator estimulante, né, para o aumento da secreção de proteína C reativa pelo fígado. Portanto, sempre que nós temos uma condição de inflamação ou de resposta inflamatória presente, frente a uma infecção viral, bacteriana, ou então uma lesão tecidual qualquer, em que nós temos um aumento da liberação e da concentração de interleucina 6 plasmática, lá no fígado a interleucina 6 promove então também uma resposta de aumento da liberação de proteína C reativa. Secundariamente, né, promovendo uma ação sinergística ou sinérgica ao efeito estimulatório da interleucina 6, também tem outras duas citocinas pró-inflamatórias importantes que também modulam, né, esse aumento e estimulam a secreção hepática de proteína C reativa, que são a interleucina 1-beta, a IL-1-beta e o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa, duas importantes citocinas pró-inflamatórias. Na verdade, as duas citocinas, né, com maior atividade pró-inflamatória que nós temos, interleucina 1-beta e o TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. Esses dois atuam de forma sinérgica à ação da interleucina 6 e, portanto, potencializam o aumento, né, de proteína C reativa, da secreção de proteína C reativa, frente à presença, né, ou aumento da secreção e da concentração de interleucina 6 plasmáticas. Então, de interleucina 6 plasmática. Então, agora entendam o seguinte: quando eu terei a concentração
de proteína C reativa plasmática alta, sempre que nós tivermos uma condição de resposta inflamatória ocorrendo. E, portanto, sempre que eu tiver aumento de interleucina 6, de interleucina 1 beta e de TNF-alfa. Agora vem uma importância clínica da PCR. Ela é um marcador, portanto, para nós, de condição ou de quadro inflamatório de muito fácil acesso, de muito fácil medida, né? A mensuração e a análise da concentração de proteína C reativa é muito simples de ser feita, mais simples do que esses demais marcadores inflamatórios e essas citocinas. Portanto, o monitoramento, né, e a análise da concentração de proteína C reativa plasmática determina para a gente também, então, a possibilidade de você monitorar um quadro de inflamação a partir das concentrações de proteína C reativa. E aí vem um ponto interessante aqui para nós. Qual passa a ser, então, a partir daí, a relação da concentração plasmática de proteína C reativa com o risco cardiovascular? Uma condição que é muito comum em indivíduos obesos, indivíduos diabéticos, alguns hipertensos, idosos, né, alguns indivíduos com algumas doenças inflamatórias, indivíduos DPOCs, uma condição que é, de certa forma, muito comum e agora também alguns pacientes pós-Covid-19 e até mesmo durante o período da infecção viral ou durante algumas semanas e os primeiros meses pós-resolução, né, do quadro de infecção viral pelo coronavírus. Alguns desses indivíduos apresentam uma condição de aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, mas um quadro, então, que é o denominado quadro de inflamação crônica. Então, eles apresentam um aumento crônico dessas citocinas pró-inflamatórias. Elas não estão em níveis típicos e característicos de uma resposta inflamatória aguda. E eles não têm um aumento agudo para depois uma diminuição em alguns dias, mas uma condição em que essas citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa, estão cronicamente elevadas, em valores mais baixos do que uma resposta aguda, né, uma resposta inflamatória aguda, mas em valores mais altos do que as concentrações normais dessas citocinas. E isso, portanto, leva a um aumento também da concentração de proteína C reativa plasmática e um aumento cronicamente mantido. Aí nós então temos uma condição que é a inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica, esse estado de inflamação crônica de baixo grau, ele tem mostrado, né, e tem se mostrado, né, um prognosticador importante de risco cardiovascular. Normalmente, uma condição maior, né, de inflamação crônica de baixo grau determina para a gente um aumento do risco cardiovascular. E como é que nós podemos, né, monitorar, analisar, investigar essa condição, né, a presença ou não dessa condição de inflamação crônica de baixo grau? Por meio da análise das concentrações plasmáticas de proteína C reativa. O que é normal de concentração de proteína C reativa plasmática? Valores, olha, até 0,1 miligrama por decilitro de sangue, ou 10 miligramas por litro de sangue. Portanto, valores menores do que 0,1 miligrama por decilitro de sangue de proteína C reativa. Esses são os valores de normalidade. Qualquer coisa acima disso já começa a representar para a gente o quê? Quadro de aumento da condição de inflamação. Quando os valores são superiores a 1, 2 miligramas por decilitro, isso já pode representar uma resposta inflamatória aguda. Valores de PCR entre 0,1 a 0,3 miligrama por decilitro já são valores representativos de uma condição de inflamação crônica se instalando e já representam um risco médio de doença cardiovascular, ou um risco cardiovascular médio. Acima de 0,3 até algo em torno de 0,5, 0,6 miligrama por decilitro, já representa um risco cardíaco alto. E acima desses valores, um risco cardiovascular muito alto. Alguns estudos mostram, por exemplo, que pacientes com insuficiência cardíaca congestiva já instalado, quadro de insuficiência cardíaca congestiva já instalado, aumentam, né, ou apresentam um aumento do risco de morte por um evento cardiovascular quando os valores, por exemplo, de proteína C reativa estão acima de 3, 3,5 miligramas
por decilitro de sangue. Nós estamos falando de uma condição 30, 40 vezes maior do que a concentração normal de proteína C reativa. Portanto, um quadro de inflamação sistêmica muito alto. E isso, portanto, quanto maior os valores de proteína C reativa acima de 0,1 miligrama por decilitro de sangue, maior o estado de inflamação crônica e, consequentemente, maior o risco cardiovascular de um indivíduo. Daí a importância de nós monitorarmos, periodicamente nesses pacientes de maior risco e que tenham esses fatores de risco cardiovascular presentes, a obesidade central, um quadro de síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, o próprio estado de envelhecimento, já acompanhado dessas doenças crônicas, importantíssimo nós investigarmos periodicamente e por meio das intervenções nutricionais, intervenções medicamentosas, intervenções por meio do exercício, monitorar também o efeito desse conjunto de intervenções sobre os níveis e as concentrações plasmáticas de proteína C reativa, para que a gente possa ter um entendimento indireto do estado de inflamação e da concentração dessas citocinas pró-inflamatórias. Então está aí a importância clínica da proteína C reativa. Espero que isso tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Deem uma olhada nos nossos demais vídeos relacionados a esse conjunto de temas, do ponto de vista da função cardiovascular, do risco e das doenças crônicas não transmissíveis. Deem o seu like aí, a sua curtida no nosso vídeo, recomendem para os amigos, façam a inscrição aqui no nosso canal e espero então que vocês estejam aí com a gente nos demais vídeos do canal. Muito obrigado, pessoal!